as boas-vindas aqui para a gente falar mais a respeito desse assunto ao Procurador de Justiça, Marcelo Rocha Monteiro, também professor de Direito Penal na UERJ, ele que fala com a gente direto do Rio de Janeiro. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente mais uma vez, doutor Marcelo. Bom dia, Thaís, bom dia, Cláudio, bom dia toda a equipe aí da Rádio Bandeirantes, um prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. O que o senhor achou dessa PEC da segurança, o que passou e o que poderia ter passado? Bom, em primeiro lugar, o que poderia ter passado, né, e eu lamento muito que não tenha acontecido, é a redução da maioridade penal, né? Vamos ainda ter que continuar convivendo com essa legislação absurda que diz que um adolescente de 16 ou 17 anos é suficientemente amadurecido para escolher o melhor candidato a presidente da República, a prefeito, governador, senador, deputado, ou seja, é suficientemente maduro para ser eleitor, mas não é ainda suficientemente maduro para entender que matar é errado, estuprar é errado, assaltar é errado, traficar droga é errado. Então, essa é uma legislação completamente fora da realidade e eu lamento que essa proposta, na verdade, a proposta do deputado Mendonça Filho era de realização de uma consulta popular, né? E que eu tenho absoluta certeza que a esmagadora maioria da população, né, ele menciona aí uma avaliação de 85% favoráveis à redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos, eu acho que pode ser até mais do que isso. Então, infelizmente, isso aí não foi aprovado e a gente espera que realmente ele tente de novo numa próxima oportunidade. Lembrando que os nossos vizinhos, os nossos irmãos aqui argentinos, acabam de reduzir a maioridade penal. Já era 16 anos lá. Já era a maioridade penal, já era aos 16 anos. Agora eles reduziram para 14. Essa é a realidade de 2026. Né? A ideia de que o menor de 18 anos é imaturo demais para ser responsabilizado quando mata alguém, ou quando rouba, ou quando estupra, essa é uma ideia de 1940. Nosso Código Penal é de 1940. Né? Nós estamos quase um século depois, né, com uma revolução na tecnologia e no acesso a conhecimento, a tudo isso, e ainda estamos com essa cabeça de 86 anos atrás. Né? Então, é uma pena que isso não tenha sido aprovado. O aspecto positivo, para mim, né, eu destacaria dois. Né? O primeiro é que se coloca na Constituição um dispositivo que permite, na condenação por crimes mais graves, a vedação da progressão de regime, ou seja, proíbe a progressão de regime para aqueles condenados por crimes mais graves. Não só para hipóteses de organizações criminosas, para criminosos faccionados, né, como a gente costuma dizer, mas também abre um caminho para outros crimes que envolvam violência, grave ameaça, né, crimes contra a vida, crimes sexuais. Então, por que isso é importante? Porque nós já tivemos uma lei, a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, que proibia a progressão de regime para os crimes hediondos. Proibia a progressão de regime para latrocínio, que é o roubo com morte, para homicídio qualificado, que é aquele homicídio com circunstâncias especialmente graves, não é? Proibia para estupro, proibia a progressão de regime, enfim, para uma série de delitos, inclusive tráfico, né? Classificados como hediondos, ou no caso do tráfico, equiparado a hediondo. Veio o Supremo, isso é de 1990, isso valeu até 2006. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal, por 6-5, por um voto de diferença, disse que essa lei contrariava a Constituição. A Constituição nunca falou absolutamente nada sobre progressão de regime, mas 6 ministros do Supremo, alguns já nomeados pelo governo do PT, com aquela visão, né, que o PT tem de leniência com o crime, disseram que era inconstitucional, porque supostamente violaria a individualização da pena. No momento em que você coloca na Constituição essa proibição de progressão de regime, pelo menos para alguns crimes mais graves, o argumento de inconstitucionalidade cai por terra. Né? Aí o Supremo não vai poder mais dizer que é inconstitucional algo que está no texto da Constituição. Por isso eu acho essa uma mudança
muito importante. A progressão de regime, né, o nosso público a essa altura já sabe, é aquilo que faz com que os 4 assassinos de um menino de 7 anos arrastado pelas ruas aqui do Rio de Janeiro, preso no carro da mãe dele, que esses criminosos haviam acabado de roubar, não deu tempo do menino se soltar do cinto de segurança, a porta abriu, ele foi arrastado, morreu, uma morte horrorosa, né? Eles foram condenados a 40 anos e, graças à progressão de regime, quando o crime completou 10 anos, a imprensa foi fazer uma reportagem, né? Descobriu que os 4 já estavam na rua. Né? Essa pena de 40 anos, eles não ficaram presos nem 10 anos. Isso graças a quê? A progressão de regime. Então é muito bom que essa emenda constitucional coloque, né, essa regra absolutamente justa de que quem comete crimes especialmente graves tem que cumprir a pena inteira dentro da cadeia, atrás das grades, regime integralmente fechado. E a outra ponto positivo que me parece é a questão de disciplinar a audiência de custódia no sentido de não permitir esse libera geral que existe hoje, né? Hoje o antigo ministro da Justiça, o senhor Lewandowski, ele dizia isso em tom de comemoração. Ele comemorava o fato de que mais de 40% dos presos em flagrante, vou repetir, eram liberados em 24 horas na audiência de custódia, e ele achava isso uma coisa maravilhosa. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O doutor Marcelo é procurador de Justiça no Rio de Janeiro, é um dos maiores especialistas de combate ao crime, aliás, tem dedicado a sua vida no combate ao crime e ao estudo desse fenômeno, né, que tanto preocupa os brasileiros. Doutor Marcelo, você estava falando aí em leniência, né, dos políticos do Partido dos Trabalhadores com relação ao crime. É só isso mesmo? Porque, assim, imagine que o relator da PEC da Segurança Pública, né, o deputado Mendonça Filho, ele foi pressionado pelo ministro da Justiça, nem sei o nome dele, o atual ministro da Justiça provocou uma reunião com o relator. Pois é, uma figura inexpressiva. Provocou uma reunião com o relator para, em nome do governo, presidente da República, né, claro, pedir para ele retirasse a questão da redução da maioridade penal da PEC. Depois, ele recebe uma pressão dos líderes dos partidos do governo, PT e seus puxadinhos, né, PSOL, PCdoB, enfim, essa turma toda, e com a presença da ministra das Relações Institucionais, que foi presidente do PT até muito pouco tempo, ali, pressionando ali aos gritos, hein, para cima do relator, tentando atemorizar, insistindo para que ele retirasse, etc. e tal. E fizeram muito barulho a ponto de ficarem com medo, o relator e os apoiadores da PEC, que a PEC acabasse sendo, não obtendo aquele número mínimo regimental para ser aprovada. Então é melhor entregar o que eles querem, ou seja, retirar a redução da maioridade do texto, do que perder a PEC de uma maneira geral. Mas ficou aquele sabor de derrota para a sociedade. Mas o que eu queria saber do senhor é o seguinte, da questão da leniência. Assim, eu tenho quase a convicção de que essa turma toda está a serviço, doutor Marcelo, do crime. Porque, assim, quem é que não gosta da redução da maioridade penal, senão as organizações criminosas? Né? Porque garotos de 16, 17 anos, já homens feitos, fortões, né, malhados, etc. e tal, são presas fáceis para as organizações criminosas que os recrutam com a garantia de que, olha, vocês vai cometer os crimes que nós não podemos fazer, que é matar, que é não sei o que e tal, e olha, o percentual de crimes solucionados é de 5%, você tem 95% de chance de escapar. Então, está aqui, grana e tal, entendeu? Assim, são presas fáceis. Quando aparece algum deputado, algum senador, algum movimento para reduzir a maioridade penal, quem é que se alevanta contra isso? Quem é do crime organizado ou está a serviço dele? O senhor já refletiu sobre isso? O que é que o senhor acha desse entendimento? Ô, Cláudio, eu acho que você está certíssimo. Eu vou te dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, qual é a situação
dos chamados menores infratores, ou seja, os criminosos. Eu chamo menor infrator de criminoso. Eu entendo que menor comete crime. A nossa legislação não permite que ele seja punido. Mas o nome do que ele faz é crime. Né? O menor infrator aqui no Rio, principalmente na faixa dos 16, 17 anos, que é a idade crítica, né? 75% deles são faccionados, né? Que é como a gente costuma chamar aqueles criminosos que fazem parte de facções, que integram facções criminosas ligadas ao tráfico ou à milícia. Aqui no Rio tem o Comando Vermelho, tem os Amigos dos Amigos, tem o Terceiro Comando e tem as milícias. 75%, 3 em cada 4. O perfil do menor infrator aqui no Rio é mais complicado ainda do que do resto do país, né? Porque o menor infrator aqui é um traficante, muitas vezes armado de fuzil, né? Essas imagens aí já rodaram, né? De grupos de menores infratores, de adolescentes, bem crescidinhos, como você muito bem destacou, né? E com um fuzil na mão. E isso é uma coisa perigosa. Eu digo sempre, eu tenho mais medo de ser abordado por um criminoso menor de 18 porque por um maior. Porque o menor de 18, o que vai dar para o menor de 18? Né? Se ele der o azar de ser apreendido, né? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente usa toda uma linguagem, parece uma obra de ficção. Ele não é preso, ele é apreendido, ele não comete crime, ele comete ato infracional, ele não vai cumprir pena de prisão, ele vai cumprir uma medida socioeducativa. Então tem toda essa linguagem, né? Não é criminoso, né? Ele não é criminoso, não é criminoso. Está em conflito com a lei. Está em conflito com a lei, é reeducando e tal. Então, esse menor, no tráfico, a primeira vez que ele for apreendido por tráfico, ele não vai ser sequer internado. Não vai nem ser... Porque a lei diz que a internação é só para crime, a princípio, é só para crime cometido mediante violência ou grave ameaça, e o tráfico, o crime em si, né, não envolve, claro que envolve na prática, mas na descrição do crime, né, no tipo penal, como a gente fala, você não tem violência nem ameaça. É importar, exportar, vender, ter em depósito substância entorpecente, etc, etc. Tá? Então ele não fica nem um dia internado. Tá? Na segunda vez, quando ele novamente é apreendido por esse mesmo crime, aí ele está sujeito à internação. Essa internação, porém, Cláudio, ela não dura 6 meses. Tá? Em muitos casos, ela não dura nem 2 meses. Então, como você falou, é altamente interessante para a facção criminosa, porque essa é uma mão de obra que, mesmo que seja preso ou apreendido, né, volta logo. Né? O chefe da facção recupera logo essa mão de obra. Né? Então, é altamente interessante para os negócios do crime organizado ter, né, empregar, né, como soldados, etc., esses jovens de 16, 17 anos, né, graças a uma lei que vai colocá-los na rua rapidamente. O leigo, em geral, pensa que... Eu já ouço muito isso, né, de amigos e parentes. Esse negócio de menor só vai ficar internado 3 anos e depois vai para a rua de novo. Que 3 anos o quê? Né? A média de internação de um menor que comete latrocínio no Rio de Janeiro, roubo com morte, né? Ele assalta e mata. A média de internação é de 9 meses. Ele assalta e mata no Carnaval, no Natal ele já está na rua de novo. A média de internação para homicídio, né? Homicídio que não seja no contexto de um assalto, é de 8 meses. Né? Roubo à mão armada, nem 3 meses. Né? Então, é uma lei que estimula uma criminalidade que eu, repito, eu entendo como extremamente perigosa, porque o menor de 18, ele sabe que aquilo não vai dar nada, então ele é ousado, ele é agressivo, ele é perigoso, e é isso que a nossa legislação estimula.
Procurador Marcelo Rocha Monteiro está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. O senhor citava na sua primeira resposta, doutor Marcelo, a decisão recente dessa semana aqui da Argentina, que reduziu a maioridade penal, já era menor do que no Brasil, e agora reduziu um pouco mais para 14 anos, se eu não me engano. Só pode dar para a gente um quadro de como outros países tratam essa questão de crimes que são cometidos por menores de idade? Sim. Em vários países não existe propriamente uma idade. Veja só, a lei brasileira, ela trabalha nessa questão da menoridade ou da maioridade penal, ela trabalha com o que a gente chama de presunção absoluta. Presunção absoluta é aquela que não admite prova em contrário, né? Então o legislador presume e não admite prova em contrário de que se o sujeito ainda não completou 18 anos, ele ainda não tem o desenvolvimento mental completo, suficiente para entender que matar é errado, roubar é errado, estuprar é errado, etc, etc. Essa é a base do que a gente chama de inimputabilidade penal. Ele é inimputável, ou seja, ele não pode ser responsabilizado porque ele ainda não entende o que ele está fazendo. É parecido com a questão do doente mental. Tá? Só que o doente mental ele não pode ser responsabilizado porque ele não entende o que está fazendo em virtude de uma patologia, em virtude de uma doença mental, ou do que a lei chama de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É a expressão que o artigo 26 usa para o doente mental. No caso do menor, esse desenvolvimento mental incompleto é presumido pela lei. No caso do louco, não, ele tem que ser submetido à perícia. Tá? Não é uma presunção, tem que ser comprovado. Mas no caso do menor, é uma presunção absoluta. Então, vários países não adotam esse sistema. Eles estabelecem uma idade, por exemplo, 16 anos, tá? Que é uma idade, um parâmetro relativamente comum. 16 anos para cima não tem conversa. Se você cometer crime, você vai ser processado normalmente, vai responder a um processo criminal. Mas isso não quer dizer que se você tiver menos de 16 anos, você não possa ser processado. Se você tiver menos de 16 anos, vamos examinar caso a caso. Esse aqui tinha 15 anos, ele matou? Vamos chamar aqui psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. Vamos examinar a situação dele para decidir se ele pode ou não pode já ser julgado como adulto. Então você tem um critério etário, mas você tem também um critério, digamos assim, psicológico ou psicossocial, né? Acima de determinada idade vai responder a processo. Abaixo dessa idade pode responder a processo ou não, dependendo da avaliação que vai ser feita de caso a caso, né? daquele indivíduo, das circunstâncias, das condições mentais, do grau de amadurecimento, da compreensão que ele demonstrou ou não demonstrou daquilo que estava fazendo, né? Então, esse é o critério adotado em vários países do mundo, né? Esse é o critério adotado nos Estados Unidos, por exemplo, em vários estados. Nos Estados Unidos a legislação é estadual, né? Então muda de estado para estado, mas é o critério adotado na maioria dos estados lá, é o critério adotado, enfim, em vários países da Europa, né? Você trabalha com uma idade limite, mas sem presunção absoluta. Abaixo dessa idade, não necessariamente significa que o sujeito não possa ser processado criminalmente. É algo a ser avaliado caso a caso. Esse me parece o melhor sistema, né? É preciso lembrar assim, os casos, né? E aí dá para compreender porque muitos países, né, doutor Marcelo, não fixam uma idade limite. Na Argentina, era 16 anos a maioridade penal e caiu para 14, exatamente porque aquele crime organizado que recruta crianças, né, ou menores, estava recrutando menores de 16 anos, ou seja, com 16 anos incompletos já era recrutado. Isso cai para 14, porque aos 14 anos, até os 14 anos ao menos, os jovens já são mais suscetíveis, digamos assim, ao controle parental, né? Mas há países que desistiram desse tipo como é que eu diria, de fantasia, né?
Caso do Reino Unido, por exemplo. Na Inglaterra e no país de Gales, a maioridade penal é de 10 anos. A partir de 10 anos, praticou algum malfeito, praticou algum tipo de crime, será punido. Não será punido junto com os bandidões veteranos, mas Sim. vai ter lá uma instituição mas vai cumprir a pena integralmente e vai ser submetido a um tratamento compatível com a sua idade. Na Suécia, a maioridade penal foi caindo, chegou a 15 anos, e o crime, enfim, o crime cometido por jovens só continuava crescendo, né? Crescendo, e também com os criminosos com idade menor. Descobriram na Suécia que gangues de meninas, tinha também de meninos, mas o chocante foi de meninas com menos de 15 anos recrutadas para matar pessoas, criminosas de aluguel. Meninas de menos de 15 anos de idade. O que levou a Suécia a toque de caixa, discutir esse assunto e reduzir a maioridade penal para 13 anos. E há outros países, na Austrália, dependendo do estado, a maioridade penal também é de 10 anos, é de 10 a 14 anos. Só o Brasil mantém, dos países mais relevantes, só o Brasil mantém essa maioridade em 18 anos, o que é estranhíssimo, até, como eu disse, suspeito, né? E o outro, na Europa, por exemplo, só encontra Portugal com 16, até em razão do próprio atraso político de Portugal, infelizmente. 16 anos lá a maioridade. E o Brasil fica insistindo nessa história de maioridade de 18 anos, o que torna muito difícil, cada vez mais difícil pela restrição da legislação, né, doutor Marcelo, o combate ao crime cometido por criminosos dessa idade, não é? E você veja, Cláudio, esse exemplo que você trouxe da Suécia, né, é muito interessante, porque se uma menina de 14 anos já é suficiente madura para ingressar numa organização criminosa cujo objetivo é matar pessoas, cujo objetivo é eliminar. Não é um crime do momento, uma coisa passional, não. Ela voluntariamente ingressa numa organização, uma estrutura criminosa voltada à prática de homicídios. Então, é claro que ela já demonstra amadurecimento suficiente para ser responsabilizada por esses crimes, né? Essa é que é a questão, né? Quando o Brasil diz que uma pessoa que ainda não completou 18 anos não tem esse amadurecimento, isso é algo que está completamente fora da realidade do mundo, tá? Esse não é mais o mundo em que nós vivemos, tá? Então, muito antes... Os meus filhos com 10 anos de idade já sabiam que matar é errado, que roubar, que tirar o que é dos outros é errado, né? Então, que sentido faz essa legislação no mesmo país que diz que esse adolescente de 16 anos já pode ser eleitor, né? Então, já passou da hora, tá, da gente sair dessa visão atrasada, né, e mudar essa legislação. Agora, doutor Marcelo, de verdade, eu coloquei aqui para abrir a nossa conversa a declaração do deputado Mendonça Filho, dizendo que tirou essa questão da maioridade da PEC da segurança, porque senão nada passaria, mas que vai apresentar de novo agora numa emenda específica e espera que isso seja votado ainda nesse ano. O senhor acha factível isso? Complicado, né? Ano de eleição, a gente sabe que é tudo mais complicado no Congresso, né? Mas o interessante, né, vou insistir nesse ponto, é que a proposta do deputado Mendonça Filho não era de colocar essa regra já na Constituição de imediato, era de submeter isso a uma consulta popular, né? E aí ele foi pressionado pelos partidos da base do governo, pelos partidos de esquerda, a retirar isso, né? E esse não é o pessoal que gosta de encher a boca para dizer que defende a democracia, né? Que é democrata, né? Que o povo é que decide, mas parece que nessa hora a democracia já não interessa mais, né? A democracia só interessa quando o povo concorda com o que eles pensam, né? Quando não concorda, e certamente aqui o povo não concorda, o povo quer a redução da maioridade penal, aí não vale a pena a democracia, não vale a pena consultar o povo, ouvir a vontade popular. Doutor Marcelo, de minha parte, eu tenho uma última pergunta, que é a seguinte:
O grande mérito dessa PEC que foi aprovada na Câmara, o grande mérito do trabalho do relator, foi de jogar no lixo aquele amontoado de obviedades e de porcarias que foi a proposta original do governo, né? E era inaproveitável aquele texto, né? Ele mudou tudo e restabeleceu várias coisas que o governo tentava alterar. Estabeleceu, por exemplo, a autonomia dos estados nas suas políticas de segurança pública, etc. Mas, ao fim e ao cabo, o senhor acha mesmo que houve avanço expressivo, que não foi a retirada ou a desistência da questão da maioridade penal, não, que poderia tirar essa coisa de consulta popular, porque não precisa, as pesquisas mostram apoio, amplo apoio, né, à redução da maioridade penal, mas incluir corajosamente mesmo nessa proposta o relator não foi condescendente demais com a pressão dessas figuras, hein? É difícil avaliar aí essa estratégia política, né? Eu não teria retirado, né? Em termos de efeito imediato, o que tem hoje na PEC, efeito imediato não vai ter, né? O que eu insisto nesse ponto. O que eu acho importante é que essa PEC permite uma mudança, aí tem uma segunda etapa, uma mudança na legislação ordinária. Uma mudança no Código Penal, uma mudança na Lei de Execução Penal, acabando com a progressão de regime, pelo menos para os delitos mais graves, né? Para as infrações penais mais graves. Então, eu acho. Mas aí não basta a emenda à Constituição, não basta a alteração na Constituição. Ela só sinaliza, né? Ela está dizendo, olha, a lei poderá restringir ou proibir progressão de regime nos casos tais e quais, né? E aí cabe ao Congresso Nacional, aí não é mais PEC, é projeto de lei, né? Alterar o Código Penal e principalmente a Lei de Execução Penal, que é essa coisa horrorosa que a gente tem, né? Totalmente pró-bandido, né? Para fazer com que essa aberração, que também é uma coisa que você vê em meia dúzia de países no mundo, né? Passa do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, acabar com isso, pelo menos para os criminosos mais perigosos. Então é um efeito que poderá vir depois. A PEC só abre o caminho para que isso aconteça. Dr. Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça, falando sempre conosco aqui no Jornal Gente. Dr. Marcelo, obrigada, hein? Um ótimo fim de semana para o senhor.